Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Faremos a leitura dos versículos 27 a 40. E assim finalizaremos mais um capítulo das Escrituras, mais um capítulo deste livro tão instrutivo, deste livro que narra a história dos nossos primeiros irmãos da Igreja Neotestamentária. Atos 21, versículos 27 a 40, eu lerei o texto, peço a você que de forma atenta, reverente, acompanhe a leitura em sua Bíblia. A prisão de Paulo. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus, vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o efésio, em sua companhia, na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia, gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo... Irmãos, aqui encerra o capítulo. O texto introduz o discurso que será feito e narrado por Lucas no capítulo de número 22. Nessa noite, eu quero falar com os irmãos acerca de Paulo, prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo.
aqui, nesse ponto, inicia-se uma prisão que seria de alguns anos. Paulo perderia sua liberdade de ir e vir, estaria debaixo de guarda por alguns anos. Veremos isso no prosseguimento do livro de Atos. Até o capítulo 28, encerrando o livro, Paulo continuará preso. Mas Paulo não era um prisioneiro de homens. Paulo era prisioneiro de Cristo. José do Egito, ou José, filho de Jacó, lembra muito esse momento na vida de Paulo. Como Paulo, José foi injustamente acusado. Como Paulo, José confiava na soberania de Deus. Tanto é que no final do livro, ou caminhando para o final do livro de Gênesis, no capítulo 45, José se dirige a seus irmãos, dizendo para eles que não foram eles quem o haviam levado ao Egito, mas o próprio Deus, que o havia levado e o feito por pai de Faraó, e senhor de toda a terra do Egito, governador de todo aquele povo. Como Paulo, José confiava na soberania de Deus. Como Paulo, José sabia e procurava transformar situações negativas em situações positivas. Não era bem aquilo que José havia sonhado, pelo menos por enquanto. Mas enquanto estava vivendo o que estava vivendo, José procurou ser o melhor que podia, o melhor escravo que podia ser, o melhor prisioneiro que podia ser, o melhor ajudante de carcereiro que podia ser. José, como Paulo, foi injustamente acusado. José, como Paulo, confiava na soberania de Deus. José, como Paulo, sabia transformar situações negativas em situações positivas. Vimos, irmãos, na semana passada, que Paulo, por amar profundamente a Cristo e sua igreja, cedeu. Agiu com amor, reagiu com flexibilidade, por amar a Cristo e a igreja. E o texto, então, finalizou na semana passada, mostrando que Paulo estava cumprindo aquilo que ele havia dito faria, aceitando o conselho de Tiago e dos presbíteros reunidos ali em Jerusalém. Mas até o versículo de número 26, na semana passada, nós não tínhamos reações daquilo que ele estava fazendo. As reações estão aqui, no texto de hoje, e nós vamos ver essas reações. Para iniciar o texto, eu quero frisar mais uma vez com os irmãos um ponto bastante importante. E para a gente entender bem a passagem, isso precisa estar claro na nossa mente. É necessário que distingamos grupos de pessoas ali, com as quais Paulo estava lidando. Nós precisamos distinguir entre judeus do judaísmo, e eu quero chamar esse grupo aqui de judeus ortodoxos. Os judeus do judaísmo, judeus ortodoxos. Precisamos distinguir os judeus cristãos. Os judeus ortodoxos,
eram judeus que guardavam o Antigo Testamento, guardavam a lei de Moisés. Os judeus cristãos eram os judeus que haviam se convertido ao Evangelho. E havia também um terceiro grupo, havia os gentios cristãos, que eram povos que não judeus, povos de outras raças, povos de outras origens, e que se haviam convertido ao cristianismo. Os judeus ortodoxos, irmãos, não reconheceram Jesus Cristo como Messias, não, antes o crucificaram. Para entender um pouco os judeus ortodoxos, é só nos lembrarmos dos escribas e dos fariseus, que foram aqueles que perseguiram o Senhor Jesus em todo o seu ministério, até que o entregaram a Roma, e diante de Pilatos disseram o seguinte: que caia sobre nós o sangue dele. Quando Pilatos quis lavar as mãos, que caia sobre nós o sangue dele, que ele seja crucificado. Os judeus ortodoxos. Em Atos nós vemos os judeus ortodoxos ainda perseguindo o Evangelho. Os judeus cristãos eram aqueles que se converteram ao cristianismo e ainda não sabiam relacionar as duas realidades, o judaísmo e o cristianismo. Eles estavam aprendendo a lidar com isso. Como lidar com a lei, como lidar com Moisés, como lidar com Cristo. Eles estavam aprendendo, e em muitos momentos eles manifestavam legalismo, mas eles estavam caminhando. E os gentios cristãos, como eu já adiantei, eram de outras culturas que não a judaica. E Paulo defendia que eles não precisavam guardar o judaísmo para agradarem a Deus. Eles não precisavam passar por Moisés para chegar a Cristo. É importante a gente entender esses três grupos, para a gente entender o que vem na sequência. Na tentativa de conciliar os irmãos judeus de tendências legalistas, na tentativa de conciliar judeus cristãos com gentios cristãos, Paulo acabou provocando um confronto com judeus ortodoxos, incrédulos. É isso que o texto fala. Na tentativa de conciliar judeus cristãos e gentios cristãos, Paulo provocou um confronto contra judeus ortodoxos incrédulos. Vamos observar o texto da palavra de Deus. Vejam só no versículo de número 27, quando as coisas estavam acontecendo, quando Paulo estava cumprindo o combinado, quando ele havia se unido àqueles 4 homens que haviam assumido o voto, e ele havia, então, ido com aqueles homens naqueles 7 dias de cerimônia, havia pagado as despesas dos votos daqueles 4 homens, e os dias já estavam para se findar. Os judeus vindos da Ásia, vindos da cidade de Éfeso, possivelmente, onde já haviam conhecido Paulo e se levantado lá em Éfeso, na Ásia, contra Paulo. Os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, Paulo estava no templo que era sacralizado pelos judeus. Tendo visto Paulo no templo, eles alvoroçaram todo o povo e agarraram Paulo. Eles tomaram Paulo em suas mãos e fizeram muitas acusações contra Paulo. Se vocês observarem,
a partir do versículo 28, o texto diz que eles gritaram, fizeram um estardalhaço. Eles procuraram atingir a emoção daqueles judeus ortodoxos que lá estavam. Socorro! Ajudem-nos! Este é o homem, tendo Paulo em suas mãos, que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Este é o homem. Por toda parte, foi assim na Ásia. Ele ensina a todos a serem contra o nosso povo, contra o povo judeu, a serem contra a lei de Moisés e a serem contra este lugar. Irmãos, acusações bem genéricas, bem amplas, mas que falavam muito ao coração dos judeus ortodoxos. Falavam profundamente àqueles homens que reverenciavam Moisés, que sacralizavam o templo. No versículo de número 28, nós lemos ainda mais, introduziu até gregos no templo. Opa! Aqui eles fizeram uma acusação muito grave. Ele introduziu até gregos no templo. Era inadmissível que isso acontecesse para um judeu. Era inadmissível um judeu tolerar isso. E profanou este recinto sagrado. Havia base para essa acusação? A acusação de Paulo ter profanado o templo, introduzindo no templo um gentio, um grego. Vejam o versículo de número 29, o texto diz: pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, Trófimo da Ásia, da cidade de Éfeso, em sua companhia. Onde, irmãos? Na cidade. No templo? Na cidade. E fizeram o quê? Julgavam que Paulo introduzira no templo. Gente, olha a falácia aí. Eles viram Paulo caminhando com Trófimo pela cidade e chegaram a uma conclusão infundada. Ora, se ele está caminhando com Paulo na cidade e Paulo foi no templo, bom, Paulo o levou ao templo também. Gente, Paulo não havia feito isso. Foi achismo aqui. Foi pressuposição infundada. Acusação falsa e legítima contra este homem de Deus. A primeira parte da acusação foi uma parte feita por conclusões equivocadas, as mesmas acusações que foram feitas no capítulo 6, versículo 13, contra Estevão. Ele fala contra a lei de Moisés, ele fala contra este santo lugar. Estevão não havia feito isto. Estevão havia dito, pelo Evangelho, que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, que Deus está com aquele que de coração o invoca, seja judeu ou não, mas o judeu ainda não estava preparado para isso. E aqui eles acusaram Paulo, como acusaram Estevão, tendo conclusões equivocadas, os judeus ortodoxos. E chega no segundo ponto, fazem uma acusação falaciosa. Deixa eu explicar para os irmãos mais ou menos como que funcionava a questão do templo. O templo judaico, na ocasião era o templo de Herodes, não era mais o templo de Salomão, nem o templo de Zorobabel, era o templo reconstruído por Herodes. Era um lugar muito amplo, muito grande, e havia estágios de lugares. Havia o átrio externo,
o átrio exterior, ou o pátio dos gentios, era o máximo de proximidade que um gentio podia chegar, estar. Irmãos, e os romanos, que dominavam a Palestina naquela época, concordaram com os judeus com relação a essas regras do templo. Os romanos concordaram com as regras de observância do templo. Havia o átrio externo, o átrio exterior, o pátio dos gentios, e era o máximo que um gentio podia ir, até ali. Havia muretas que separavam o átrio externo das outras partes. E nessas muretas haviam avisos muito claros, em língua grega e em língua latina. Havia avisos muito claros, em grego e latim, que diziam ser proibido que alguém que não fosse judeu avançasse sob pena de morte. Um aviso encontrado por arqueólogos dizia o seguinte: nenhum indivíduo de raça estrangeira pode entrar além. Se alguém for pilhado ou flagrado nesse ato, saiba que somente ele será culpado pela pena de morte que se seguirá. Os avisos estavam ali bem claros, bem espalhados em grego e latim. Nenhum gentio, ninguém que não seja da raça judaica pode ultrapassar esses limites. Em o fazendo, não terá ninguém para culpar, senão a si próprio, pela pena de morte que se seguirá. E os romanos deram essa liberdade para que os judeus agissem assim. E eles tinham autoridade para tal. Depois do átrio externo, ou pátio dos gentios, havia o átrio das mulheres, onde mulheres judias podiam entrar. Era nesse lugar onde questões dos votos, como o que Paulo havia tomado, geralmente eram resolvidas, no átrio das mulheres. As mulheres podiam ir até ali também, estarem ali também com os judeus. A questão dos votos, em muitos casos, eram definidas ali. Depois do átrio das mulheres, e aqui, eles iam só se aproximando da construção do templo. O pátio externo, o átrio das mulheres, depois havia o átrio interno. Um outro lugar, onde homens judeus tinham acesso. Por fim, havia o átrio dos sacerdotes, ou a área dos sacerdotes, onde se encontrava o altar do holocausto, onde os sacerdotes sacrificavam, e onde havia a construção do templo. Havia o santo lugar, onde apenas sacerdotes podiam entrar por sorteio. Havia uns sacerdotes que passavam uma vida e nunca entravam no santo lugar. Foi o lugar no qual Zacarias entrou, pai de João Batista, quando ficou mudo. Ele entrou para queimar incenso no altar de incenso, ali no santo lugar. E havia depois do santo lugar, o santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia nacional de expiação, entrava para fazer expiação pelo pecado do povo. Havia tudo isso, havia toda essa regra. O templo era sacralizado pelos judeus, e os judeus ortodoxos aqui acusaram Paulo de ter traspassado as barreiras, as muretas, as balaustradas e levado Trófimo para o átrio das mulheres. Ali estava Paulo resolvendo a questão dos votos, junto com aqueles 4 homens. E eles agarraram Paulo.
Eles julgaram Paulo fora daquele recinto, fecharam as portas, porque o que viria em seguida seria morte, pena de morte. E aqui a gente percebe também, irmãos, que a pena de morte que viria sobre Paulo estava equivocada, porque se Trófimo houvesse ultrapassado, seria ele que deveria morrer, mas como era uma acusação falsa, eles pegaram Paulo e iriam matá-lo, iriam apedrejá-lo ali. Veja o prosseguimento do texto. O texto, então, a partir do versículo de número 30, depois de terem dito que Paulo havia introduzido Trófimo, Efésio, no átrio das mulheres, não era verdade, mas Paulo já estava fazendo muito aos olhos dos judeus, andando com um estrangeiro na cidade, porque para um judeu não era permitido andar com pessoas que não eram da raça judaica, nem ir à casa de pessoas assim. Mas Paulo estava fazendo isso ele estava fazendo de fato. E no versículo 30, então, o texto diz: agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. Era a festa de Pentecoste. Quero lembrar os irmãos, nessa ocasião, segundo historiadores, a cidade recebia muitos, centenas de milhares de visitantes vindos de todo o mundo, judeus espalhados por todas as regiões do império. Era a festa de Pentecoste, a cidade estava cheia. Naquela época, nas festas judaicas, o Império Romano já conhecia que Jerusalém era uma cidade difícil, era uma cidade de insurreições. Havia na construção do templo, na parte norte, uma fortaleza chamada Fortaleza Antônia. E havia ali algumas torres naquela fortaleza. E nas épocas de festas, como estava acontecendo aqui, pelo menos 1000 soldados ficavam aquartelados, ficavam de plantão na fortaleza, para serem usados para reprimir insurreições, como não era raro acontecer. O texto vai nos dizer aqui, então, no versículo de número 30, que agitando-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, agarraram Paulo, arrastaram-no para fora do templo, fecharam as portas e estavam procurando matá-lo. O processo já estava acontecendo, procurando matar Paulo. E isso chegou ao conhecimento do comandante da força. Vamos saber mais adiante que era Cláudio Lísias, o comandante da força, comandante de 1000, de uma corte, 10 centúrias. Chegou esse fato ao conhecimento, talvez, aqueles que estavam ali na fortaleza, observando a multidão, de plantão, perceberam a movimentação. A movimentação, então, chegou ao conhecimento do comandante do exército, do comandante da força, que toda Jerusalém estava amotinada. Então, Cláudio Lísias, levando logo soldados e centuriões, perceba que está no plural, com ele pelo menos 200 homens. Havia mais de um centurião era um responsável por uma centúria, por 100. Então havia centuriões com ele, pelo menos 200 homens, correu, desceu as escadarias da fortaleza, para o meio do povo. E quando Cláudio Lísias chegou com os soldados, os judeus cessaram de espancar Paulo. Paulo estava em processo de linchamento. Ele estava sendo linchado. E quando o comandante chegou, eles cessaram de espancar Paulo. Irmãos, nós percebemos aqui mais um momento
onde Paulo, servo de Deus, passou por situações tão difíceis. Por amar a igreja de Cristo, por querer unidade do povo de Deus, judeus cristãos, gentios cristãos, ele usou de amor, usou de flexibilidade, mas os judeus ortodoxos se levantaram contra ele. E indo, irmãos, adiante, a partir do verso de número 33, o texto diz que o comandante Cláudio Lísias apoderou-se de Paulo, ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, cumpriu-se a profecia de Ágabo, que havia dito que Paulo seria acorrentado em Jerusalém. Possivelmente ele foi acorrentado a 2 soldados, um em cada mão, um em cada lado. Apoderou-se de Paulo, ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Quem é você, o que é que você fez? Só que não dava para ouvir nada, não dava para entender. O tumulto estava grande, o empurra, dezenas de milhares de pessoas, era muita gente. Aquele povo amotinado ali, aqueles judeus ortodoxos enfurecidos. Quem era ele, o que ele havia feito? Versículo 34, uns gritavam de um modo, outros de outro, estava uma balbúrdia. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Vamos pegar esse homem, vamos levá-lo à fortaleza. E lá a gente fica sabendo o que é que está acontecendo. E diz o texto que ao chegar às escadas, na parte norte da construção do templo ali, que dava acesso à fortaleza Antônia, ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. A massa do povo o seguia, gritando: mata-o, mata-o. Aqui, irmãos, nós somos levados a nos lembrar da crucificação do Senhor Jesus Cristo, quando eles gritavam, os mesmos judeus ortodoxos, judeus dos quais Paulo já havia feito parte, e havia se tornado chefe, líder. Crucifica-o, crucifica-o, fora com ele. E ali então já na escadaria, subindo as escadas, quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, Paulo se dirigiu a Cláudio Lísias, um homem sensato. Aquilo que a Bíblia nos apresenta deste comandante nos mostra que era um homem sensato. Paulo se dirigiu a este homem dizendo: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E Cláudio Lísias ficou assustado, porque ele tinha uma pressuposição. Mas quando ele ouviu Paulo falando pela primeira vez, ele olhou para Paulo e disse: olha, você sabe o grego? Você sabe o grego? Cláudio Lísias supunha que Paulo fosse um egípcio, que há tempo, cerca de 3 anos, havia participado de uma insurreição ali em Jerusalém, havia conduzido ao deserto 4.000 sicários. A gente lê isso no versículo de número 38. E o que é que o texto aqui está querendo dizer? Olha, você não é o egípcio que liderou 4.000 sicários. E sicários eram homens que eram conhecidos pela arma que portavam. Eles portavam uma adaga, e esta adaga era uma arma branca um pouco maior que um punhal, e esta arma
era conhecida no latim por sica. E os portadores da adaga, da sica, eram conhecidos por sicários, homens com adaga. E há cerca de 3 anos, este egípcio entrou na cidade num tempo de movimento com cerca de 4.000 sicários, homens com a sica, ou homens com a adaga. Eles traziam a adaga debaixo de suas vestes, e no meio da multidão eles eram treinados, e de repente eles tiravam a adaga e esfaqueavam alguém, guardavam de novo a arma e continuavam, e iam abatendo pessoas no meio da multidão. E era difícil descobrir, difícil pegar no meio daquele grupo de milhares, dezenas de milhares de pessoas. E Cláudio Lísias havia achado ali que ele havia conseguido prender o líder deste grupo que estava foragido. Não é você o foragido egípcio que conduziu 4.000 sicários? Ele ficou impressionado porque ele havia pensado isso de Paulo, mas percebeu que ele estava errado, e Paulo lhe respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Então Paulo se apresentou muito educadamente: olha, eu sou judeu, não sou egípcio, falando em grego. Eu sou da província da Cilícia, da cidade de Tarso, cidade conhecida, cidade importante. Eu gostaria de falar ao povo. E Cláudio Lísias, humanamente, ou de forma humana, concedeu a Paulo permissão. E Paulo estava agora protegido na escadaria que dava acesso à fortaleza Antônia, e tendo obtido permissão, de pé na escada, mais uma vez, era algo comum de Paulo, ele fez sinal com a mão para que o povo fizesse silêncio, e o povo se aquietou ali. O que esse homem quer? O que esse homem quer? E Paulo, então, falou em língua hebraica, não o hebraico do Antigo Testamento, mas o aramaico, que era um dialeto hebraico, e era a língua do povo da época ali, dos hebreus. E Paulo, então, falou em língua hebraica. E ele se dirigiu ao povo. Irmãos, nós finalizamos o texto aqui sem ouvir o que Paulo disse. Por ora, vamos parar por aqui. Por ora, vamos parar com a introdução do discurso que Paulo faria. E eu quero finalizar esta palavra, esta leitura do texto bíblico, ressaltando 3 pontos. O primeiro ponto: certifique-se antes de chegar a conclusões. É muito fácil incorrer em injustiça em nossos julgamentos, quando não nos certificamos das acusações. José, no Egito, foi acusado de tentar forçar a mulher de Potifar. Mas, na verdade, nós conhecemos a história. E não foi José quem tentou forçá-la, ela queria seduzi-lo. Mas José foi caluniado, foi acusado injustamente, e ele foi preso com base nessa falsa acusação. Nós sabemos, os judeus eram muito severos nas suas regras. Pedro, quando estava para ir na casa de Cornélio, e dentro daquele momento ali, quando Pedro foi até a casa de Cornélio, e dentro desse momento histórico que já vimos, Pedro chegou a dizer o seguinte:
lá no capítulo 10 de Atos, não precisa de abrir a Bíblia, mas Pedro diz assim: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Vocês sabem, é proibido a um judeu se aproximar, se ajuntar ou se aproximar de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro. Os judeus eram muito criteriosos, e eles viram Paulo andando com Trófimo na cidade, mas Paulo não havia ido contra as leis do templo, e não havia introduzido Trófimo no templo, no átrio das mulheres. Não, Paulo não havia feito isso, e foi acusado disso, e por causa disso foi espancado, e só não foi morto porque não era a hora dele morrer. Deus continuava cuidando do seu servo. Certifique-se antes de chegar a conclusões. É muito fácil incorrer em injustiça em nossos julgamentos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Confie na soberania de Deus. Confie na soberania de Deus. A partir deste momento, irmãos, como já adiantamos, Paulo haverá de passar anos preso. Como José, ele haveria de ter a sua liberdade tirada. Ele se tornaria prisioneiro, mas ele nunca se disse prisioneiro de romanos, ele nunca se disse prisioneiro de judeus. Paulo sempre dizia que ele era um prisioneiro de Cristo. Ele sabia que na sua soberania, Deus estava agindo em sua vida. Quando nós lemos, por exemplo, uma das cartas que Paulo escreveu um pouco adiante, mas neste momento de prisão, um pouco adiante, em outras fases da prisão, ele já estava preso em Roma, mas a prisão começou aqui em Jerusalém. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3 ele diz isso: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Por que causa? Porque ele queria, lutava pela união de gentios e judeus numa só igreja, que a barreira de separação fosse quebrada, que a mureta, as balaustradas que separava um átrio de outro caíssem por terra. Por esta causa, ele diz, por essa causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, por amor de vós, por amor do Senhor da igreja, que dos dois fez um, e derrubou a parede da separação. É por amor de vós que eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Da mesma forma, ele vai falar em Filemon, que é outra carta que ele escreveu neste tempo de prisão. Paulo, prisioneiro dos romanos, prisioneiro dos judeus, não, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Era alguém que estava debaixo da soberania de Deus, e como José entendia que não foram os judeus, não foram os romanos, não era ninguém. Não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Foi Deus que me enviou e me fez por pai de Faraó, por senhor de toda essa terra. Foi Deus. Confie na soberania de Deus, meu irmão, minha irmã. Deus está no controle de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. E devemos colocar a nossa vida, o nosso coração diante dele, entendendo que ele foi e continuará sendo Deus soberano. E por fim, transforme situações negativas em positivas. Testemunhe do Salvador, seja qual for a situação. Transforme
situações negativas em positivas. Testemunho do Salvador, seja qual for a situação, nesse momento crítico, quem sabe com o rosto já com hematomas, com o corpo doendo. O texto não entra em detalhes, mas ele estava sendo espancado. Nesse momento difícil, Paulo pede oportunidade para falar. Ele quis falar ali nesse tumulto, nessa balbúrdia, ele quis falar. E o que é que ele queria falar? Ele queria testemunhar do seu Salvador. Numa situação negativa, ele queria aproveitar o momento para tirar algo de positivo. Veremos isso no prosseguimento do texto, sua palavra. Ele começou a falar, ele foi interrompido, ele foi preso, e ele continuou preso por muitos anos. Em outra carta que Paulo escreveu durante este tempo de prisão, lá em Filipenses, no capítulo 1 de Filipenses, Paulo diz isso: de maneira que as minhas cadeias em Cristo, prisioneiro de Cristo. Filipenses 1,13, Paulo diz, durante este tempo de prisão, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Irmãos, durante esse tempo de prisão, Paulo estava pregando o Evangelho. Paulo estava proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E soldados estavam se convertendo. Pessoas com as quais ele estava lidando neste tempo de prisão estavam se rendendo a Cristo. E no fim da epístola aos Filipenses, Paulo escreve assim: todos os santos vos saúdam, cristãos de Filipos, especialmente os da casa de César, os da casa do imperador. Já havia cristãos na casa do imperador, já havia cristãos entre os romanos lá em Roma, convertidos pela pregação do prisioneiro de Cristo Jesus, que soube transformar situações negativas em positivas, testemunhando do seu Senhor em cadeias. Prisioneiro de Cristo Jesus. Transforme também, meu irmão, situações negativas em positivas. Confie na soberania de Deus. Certifique-se antes de chegar a conclusões. São ensinos que nós tiramos desse texto da palavra de Deus. Agora Paulo está preso, mas ele continuará a mesma obra no poder do mesmo Espírito. E aquilo que Deus tinha para ele se cumprirá. Ele cumprirá aquilo que Deus disse desde o chamado dele, quando lá na estrada para Damasco, o Senhor o encontrou e disse que ele era instrumento escolhido para levar o nome do Senhor a gentios e reis. Havia reis que precisavam ouvir o Evangelho por boca do apóstolo Paulo. Vamos falar com o nosso Deus. Dou a você mais uma oportunidade, meu irmão, minha irmã, de falar com o Senhor. Tendo em vista a leitura da palavra de Deus, fale com Deus. Agradeça ao Senhor por ser o Deus soberano,
por ser o Deus da história. Nesse momento de oração, aproveite também para se preparar para participar da mesa do Senhor. Privilégio que nós teremos nesta noite.